Fala, galera, sabor novo da Forneria Original. Leite Ninho com chocolate. Quer uma pizza dessa? Cola aqui no link da descrição. E falando dessa sua saída, então, desse problema que foi com o Andrés, é isso? Foi com o Andrés em 2010. Então conta pra gente, pra quem não lembra dessa resenha, o que houve, porque você já contou que tá tudo bem agora. Assim, como eu falei, a gente não sabe no certo o que aconteceu assim. Eu acho que eu e o Andrés fomos os menos culpados, entre aspas, né? Porque todo mundo tem a sua parcela de culpa. Mas teve tinha outras pessoas envolvidas na diretoria naquela época também, né? Então... Era assunto de renovação? Não era renovação. Eu tinha mais 2 ou 3 anos de contrato, a gente tava vivendo um bom momento. Pô, tinha o Ronaldo, tinha o Roberto Carlos no Corinthians, todo mundo queria ficar. Ninguém queria sair do Corinthians. Não era o Corinthians de 2007, a gente já tinha sido campeão da Série B, já tinha sido campeão paulista invicto, campeão... Copa do Brasil, Copa do Brasil, pô, e você tá com o Ronaldo, você tá com o Roberto Carlos, você tá com... Pô, o Corinthians tinha um time bom, Alessandro, Chicão, Christian, Douglas, Elias. Jogadores que viriam ser campeões do mundo, né? Então, a gente tinha uma base boa, mas... E naquela época eu vivi um bom momento também e chegou uma proposta de fora pra mim, do Genoa da Itália, antes da Copa, antes da Copa, isso. A gente tava em... Mano Menezes era o treinador, a gente estava em algum interior desse, não sei se é Monte Sião ou Itu. Sei que a gente estava fazendo uma pré-temporada, né? Porque o campeonato ia parar por causa da Copa. E chegou uma proposta para mim do Genoa. Para mim era bom e seria empréstimo, não seria venda, mas, pô, você jovem, tendo a possibilidade de jogar na Europa, não era uma coisa que passava na minha cabeça, mas foi uma oportunidade que apareceu. Uhum. Goleiro na Itália, né? Era evolução, difícil, né? É boa. Ele falou, pô, vou pra Itália e tal. E financeiramente pro clube era bom também. E aí, como um acordo, todo mundo aceitou. As duas partes aceitaram. Porque eu podia falar que eu queria ir, o clube ia falar, você não vai. Ou o clube fala, você vai, que vai ser bom pra mim, e o goleiro vai falar, e eu vou falar que eu não vou. Uhum. Mas naquele momento foi tudo bom pros dois. A única pessoa que no momento e foi contra foi o Mano. O Mano falou, cara, pensa melhor... É um empréstimo, não é uma compra, tal. E eu falei, pô, professor, é uma oportunidade, se não der certo, daqui a um ano eu volto. Uhum. Ponto. A primeira parte foi essa. Sim. Tudo certo, 2 partes, tá certo. Né? Começou a Copa, a Itália foi mal na Copa. A Itália perdeu, nem passou da primeira fase. Uhum. Isso. Nem passou da primeira fase. 2010. E poderiam 3 estrangeiros nessa época na Itália. Pós-Copa, pelo fiasco que foi a Itália, eles mudaram a lei pra lá. Aí só podia um estrangeiro, em vez de 3, 1. Aí os caras não iam gastar a vaga de um estrangeiro com um goleiro. Melou a negociação. Aí eu não vou. Quando eu voltei pros treinos, eu já voltei treinar separado. E aí pro clube era... Não pro clube, pela diretoria era mais fácil falar pra torcida que eu forcei a saída e deu errado, eu voltei. Voltei, fiquei treinando separado, tranquilo. Né? O Mano saiu, né? Depois assumiu Adilson. Uhum. A única coisa que a disse foi assim, ó, Felipe, por mim você estava aqui, mas você tem que estar separado. Eles já contrataram um goleiro de fora, acho que é Bobadilha, se não me engano, na época. Tinha um goleiro gringo, É um gringo já, e eu treinando separado, e aí a culpa foi toda pra cima de mim, como eu tivesse forçado, mas a própria diretoria tinha autorizado, né, no momento. E aí, eu treinando separado, fechando, eu não poderia me transferir para time do Brasil, porque eu já tinha feito os 7 jogos, só poderia ir para fora, perto da janela fechar. Aí foi quando o Andrés, eu tava fazendo uma matéria, eu fazendo uma entrevista, dando a explicação, o que tinha acontecido. Ele acabou... Quando acabou... Isso lá na Band, né? Isso eu tava fazendo entrevista, e aí depois ele entrou ele entrou na ligação também. Aí a gente acabou batendo boca, coisas que eu me arrependo de ter feito isso, porque você atleta não pode bater assim de frente. Acho que os dois erraram, mas pro atleta fica pior, né? E aí, querendo ou não, você é funcionário, ele é o presidente do clube. Então, os dois ali de cabeça quente, acabam falando coisas ali, rede nacional, pra imprensa, isso foi um prato cheio, né? Todo mundo, na hora do almoço não tem nada pra ver, os caras fazendo um show aqui. Então... É porque você era um cara de peso, né? Assim, eu sempre falei... Eu acho que eu me prejudiquei muito, assim, na minha carreira por causa disso. Eu sempre falei o que eu penso. E a gente sabe que no futebol não pode ser assim. Mas eu não fui criado desse jeito. De repente... Se eu não falasse como a maioria, se Deus quiser, vamos vencer, e você fala um pouco diferente disso, você se torna polêmico. Então, minha carreira toda me taxaram como polêmico. Lógico, você é jovem, você faz merda pra caralho, você faz besteira. Eu, na fase do Corinthians, com 23 anos, a gente perdia o jogo, os caras vinham, antigamente o repórter podia entrar no campo, o juiz apitava o jogo. Quando eu virava, já tinha 10 microfones na minha boca, cabeça quente, o cara fazia uma pergunta, eu falava merda. Isso aí...
Mas aí com o tempo você vai amadurecendo. E eu fui assim, eu cresci com o Vampeta, com o Edilson, então eu sempre falei o que eu pensava. E depois de muito tempo você aprende que não pode falar o que pensa no Toda futebol. hora, né? É. Infelizmente, a verdade no futebol, às vezes não é bem Te dita. limita, né? Você não pode falar a verdade no futebol. Infelizmente é assim. E a gente acabou batendo boca, ficou feio, mais pra mim, eu saí de uma forma muito ruim do Corinthians, mas logo após a discussão a gente tava na churrascaria almoçando. É isso, eu nunca sei. A gente acabou o jogo, acabou a discussão, a gente se No encontrou ar. no rachar. A gente acabou, vamos se encontrar então. Eu fui pra churrascaria, ele chegou lá, a gente bateu um papo, resolveu, falou, depois disso aí é difícil ficar, não tem como, foi quando eu acabei saindo. Eu não queria sair dessa forma, mas assim, ficou muito mais feio pra mim, mas o que eu deixo, assim, que eu sempre falei, foi que as duas partes erraram. Eu errei mais. Porém, foi quando chegou a proposta, o clube aceitou também. Mas já passou, não tenho mágoa nenhuma dele. Quando eu jogava aqui no Flamengo, a gente acabou se encontrando várias vezes. Até depois, quando o André Santos e o Elias vieram jogar, eles mesmo que fizeram um caminho, porque a gente tinha se afastado, se encontrava, mas não se falava. Mas depois a gente sentou, tomou café e passou já. Quando a gente se encontra, a gente se fala, não tem problema nenhum.